Quando me olho no espelho, vejo as marcas do tempo, mas não as que a idade deixa. As marcas que carrego são diferentes: olhos cansados, uma testa franzida por escolhas erradas e um peso que não é físico, mas que sinto todos os dias. Meu nome é Marcos, e essa história não começa com amor, mas com destruição. A minha destruição. Desde cedo, aprendi a manipular as pessoas ao meu redor. Talvez tenha começado por necessidade. Cresci em uma casa onde mostrar fraqueza era quase um crime. Meu pai dizia que homens tinham que ser fortes, infalíveis, e, sem perceber, fiz dessas palavras meu lema de vida. O problema é que, ao tentar ser inabalável, me tornei alguém incapaz de sentir. Eu machucava antes de ser machucado. E foi assim que vivi a maior parte da minha vida. Eu era o tipo de homem que sempre sabia o que dizer para conseguir o que queria. Nos negócios, essa habilidade me levou longe. Eu construí uma carreira sólida, admirada por muitos, mas era uma admiração vazia. Ninguém realmente gostava de mim, eles apenas respeitavam minha habilidade de conquistar resultados. No fundo, eu sabia disso, mas não me importava. Eu achava que estava no controle, que esse era o preço do sucesso. Mas o controle era uma ilusão. Uma ilusão que comecei a perceber tarde demais. Foi nesse cenário que conheci Helena. Ela não era apenas bonita, embora sua beleza fosse impossível de ignorar. Helena tinha algo que eu não via em mais ninguém, uma luz que parecia iluminar até os cantos mais escuros de uma sala. Ela tinha um jeito de fazer você se sentir visto, mesmo que você estivesse tentando se esconder. E, pela primeira vez em anos, eu quis ser visto. Nosso encontro foi casual. Era um evento corporativo, um daqueles que eu detestava mas fingia adorar porque era bom para os negócios. Eu estava no centro das atenções, como sempre, cercado por pessoas que riam das minhas piadas sem graça e elogiavam meu sucesso como se ele fosse algo extraordinário. Foi quando a vi, parada perto do bar, segurando uma taça de vinho branco. Ela não parecia impressionada com nada ao seu redor, e certamente não parecia impressionada comigo. Isso me intrigou. Eu me aproximei com meu sorriso ensaiado, aquele que funcionava com todo mundo. Espero que esteja gostando da festa. Posso lhe oferecer outra bebida? Ela levantou os olhos, e naquele momento percebi que meus truques não funcionariam com ela. Seus olhos tinham um jeito de despir minha confiança falsa, de enxergar algo em mim que eu mesmo não queria ver. Obrigada, mas já tenho o suficiente, respondeu, com um sorriso educado mais firme. Foi como um desafio. Ela não caía na minha conversa, e isso só me fez querer conhecê-la mais. Passamos aquela noite conversando, e pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém estava falando comigo de verdade, e não com a imagem que eu projetava. Helena era diferente. Enquanto eu era movido por ambição e resultados, ela era guiada por empatia. Ela trabalhava como psicóloga em um centro comunitário, ajudando pessoas que eu normalmente ignoraria. Ela me contou histórias de suas batalhas para conseguir recursos para o centro, de como ela acreditava que cada pessoa tinha valor, mesmo aquelas que a sociedade preferia esquecer. Eu ouvi, mas não absorvi. Na época, achei bonito, mas tolo. Ainda assim, algo nela me atraía. Nos meses que se seguiram, Helena e eu começamos a nos ver regularmente. Ela trazia equilíbrio para minha vida caótica. Com ela, eu podia ser vulnerável, mas só um pouco, porque eu ainda tinha medo de mostrar quem realmente era. Ela, por outro lado, parecia tão transparente, tão verdadeira, que isso às vezes me irritava. Como alguém podia ser assim, sem máscaras? Foi aí que tudo começou a desmoronar. Meu medo de perder Helena, de ser exposto como alguém que não merecia seu amor, me fez cometer o erro que mudaria tudo. Eu comecei a manipulá-la, da mesma forma que fazia com todos ao meu redor. Quando ela me confrontava sobre minhas atitudes, eu desviava a conversa. Quando ela pedia mais de mim, eu a fazia se sentir culpada por esperar demais. E, no momento em que percebi que poderia perdê-la, fiz algo ainda pior: traí sua confiança. Eu não traí Helena no sentido físico, mas emocionalmente.
Usei suas vulnerabilidades contra ela, em uma tentativa desesperada de proteger meu ego. Ela descobriu, é claro. Helena era inteligente demais para não perceber. Quando ela me confrontou, sua voz não estava cheia de raiva, mas de decepção. E isso foi pior. Eu acreditei em você, Marcos, ela disse, com lágrimas nos olhos. Acreditei que você podia ser alguém diferente. Mas você me provou que estava errada. Suas palavras foram como um golpe no peito. Eu quis pedir desculpas, quis implorar por uma segunda chance, mas as palavras não saíram. Meu orgulho me impediu. Helena foi embora naquela noite, e eu fiquei sozinho. Pela primeira vez, o silêncio era ensurdecedor. Eu perdi a única pessoa que realmente acreditava em mim, e tudo por causa do meu medo de ser visto como realmente sou, um quebrado. Hoje, enquanto me sento neste mesmo apartamento vazio, penso em como cheguei aqui. Cada decisão, cada escolha egoísta, me trouxe a este momento. Mas há algo diferente agora. Há um desejo de mudar, de ser melhor. Não por ela, mas porque, pela primeira vez, eu quero me olhar no espelho e gostar do que vejo. E é aqui que minha jornada começa. Não sei se Helena algum dia me dará outra chance, mas sei que, antes de tudo, preciso me tornar alguém digno dessa chance. Porque, no fundo, acredito que as pessoas podem mudar. E, talvez, essa crença seja o que pode me salvar. O passado é um território traiçoeiro. Ele vive em flashes, em fragmentos de momentos que deveriam ter sido esquecidos, mas permanecem, assombrando. Quando penso em Helena, é assim que a vejo agora, em pedaços, como um quebra-cabeça que eu mesmo destruí. Cada lembrança dela é um fragmento de algo que poderia ter sido perfeito, mas que eu tornei impossível. Conheci Helena em um momento de glória para minha carreira. Meu nome estava no topo de uma lista que significava poder, status e, supostamente, felicidade. Eu estava no auge, mas era como escalar uma montanha com vista para o vazio. Eu tinha tudo, menos propósito. E então, lá estava ela, cheia de propósito, de uma visão do mundo que eu nunca quis enxergar. Ela era, ao mesmo tempo, uma provocação e uma promessa. E eu, no meu orgulho, a aceitei como um desafio. Lembro-me dos primeiros meses ao lado dela como se fossem retirados de um sonho. Helena era diferente de tudo o que eu conhecia. Enquanto eu estava sempre com pressa, correndo atrás de algo que nunca era suficiente, ela vivia no presente. Ela tinha o hábito de me fazer parar e observar coisas que eu nunca teria notado: o reflexo do pôr do sol em um prédio, o riso de uma criança ao passar por um parque, até mesmo a maneira como o vento fazia as folhas dançarem. Eu a achava fascinante, mas, ao mesmo tempo, irritante. Como ela podia se importar com coisas tão pequenas quando o mundo era tão cruel? Ela dizia que o mundo só era cruel porque as pessoas o tornavam assim. E, com seu trabalho no centro comunitário, ela acreditava que podia fazer a diferença. No começo, eu ri. Um centro comunitário? Você acha que pode mudar o mundo com isso? Perguntei uma vez, com sarcasmo. Ela não ficou com raiva. Apenas sorriu e disse: "E não estou tentando mudar o mundo inteiro, Marcos. Estou tentando mudar o mundo de alguém." Essas palavras ficaram comigo, mesmo que eu fingisse ignorá-las. Havia algo em sua fé na humanidade que me desconcertava. Eu, que havia passado a vida manipulando e enganando, não conseguia entender como alguém podia ser tão genuíno. Mas, ao mesmo tempo, essa genuinidade me atraía como nada mais. Ela via algo em mim que eu mesmo não conseguia enxergar. Nossos dias juntos eram uma mistura de luz e sombra. Ela trazia luz, e eu, sem perceber, trazia sombra. Havia momentos em que eu me sentia mais humano ao lado dela, como se, por um breve instante, eu pudesse ser alguém diferente. Mas, então, o medo tomava conta. O medo de que ela percebesse quem eu realmente era. E, quanto mais próximo eu me sentia dela, mais distante eu tentava me manter. Comecei a testar seus limites. Não propositalmente, mas de uma forma que agora vejo como um reflexo da minha insegurança. Eu não queria perdê-la, mas também não sabia como segurá-la.
Quando ela me confrontava sobre algo que eu fazia ou dizia, eu me defendia. Eu a fazia se sentir culpada, como se ela estivesse esperando demais de mim. E, de alguma forma, ela sempre acabava pedindo desculpas, mesmo quando eu era o culpado. Helena tinha uma paciência que parecia infinita, mas até mesmo o mais calmo dos mares tem suas tempestades. Eu comecei a notar pequenas mudanças em seu comportamento. Ela estava menos disposta a aceitar minhas desculpas esfarrapadas. Sua luz, que antes parecia inabalável, começou a enfraquecer. E, no fundo, eu sabia que era por minha causa. O momento decisivo veio em uma noite que deveria ter sido especial. Era nosso aniversário de 1 ano juntos, e Helena havia planejado algo simples, mas significativo, um jantar em casa, feito por ela. Eu, no entanto, decidi que meus negócios eram mais importantes. Quando cheguei em casa, horas atrasado, encontrei a mesa ainda posta, as velas derretidas e Helena sentada no sofá, com o olhar perdido. Você ao menos se importa, Marcos? Ela perguntou, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Eu deveria ter respondido com a verdade. Eu deveria ter dito que me importava, mas que não sabia como mostrar isso. Mas, em vez disso, fiz o que sempre fazia, e me defendi. Disse que estava ocupado, que estava tentando garantir nosso futuro. Mas ela não aceitou. Pela primeira vez, ela não aceitou. Nosso futuro? Marcos, como você pode falar de futuro quando nem consegue estar presente? As palavras dela foram como um golpe, mas eu as ignorei. Eu não sabia como lidar com a verdade, então a transformei na culpada. Acusei-a de não entender minha pressão, de ser egoísta por esperar tanto de mim. E, naquele momento, eu a perdi. Ela não gritou, não chorou. Apenas pegou suas coisas e disse, eu não posso continuar assim, Marcos. Você está me destruindo, e eu não vou deixar isso acontecer. E, com essas palavras, ela saiu da minha vida. Os dias que se seguiram foram como um borrão. Eu me joguei no trabalho, tentando preencher o vazio que ela havia deixado. Mas, quanto mais eu trabalhava, mais vazio me sentia. Eu revivia aquela noite repetidamente, analisando cada palavra, cada gesto. Eu sabia que a culpa era minha, mas não sabia como consertar o que havia quebrado. E então, uma noite, fui ao centro comunitário onde ela trabalhava. Eu não sabia o que esperava encontrar, talvez um vislumbre dela, talvez algo que me ajudasse a entender o que ela via no mundo. Mas o que encontrei foi algo diferente. Eu vi as pessoas que ela ajudava, suas histórias, seus sorrisos. Pela primeira vez, percebi o impacto que ela tinha, e percebi o quão pequeno e insignificante eu era em comparação. Helena era tudo o que eu não era, altruísta, genuína, capaz de se importar. E, ao perceber isso, percebi também o quanto precisava mudar. Não por ela, mas por mim. Porque, se eu não mudasse, continuaria destruindo tudo o que tocava. E, talvez, se eu conseguisse me tornar alguém melhor, ela pudesse, um dia, me dar outra chance. Mas isso era apenas o começo da minha jornada. E, no fundo, eu sabia que seria o caminho mais difícil que eu já havia trilhado. Dizer que os dias após a partida de Helena foram difíceis seria subestimar o que realmente vivi. Não era apenas a ausência dela que me atormentava, mas o peso esmagador da culpa. É estranho perceber o vazio deixado por alguém quando, durante tanto tempo, você tomou essa presença como garantida. O apartamento que antes era nosso refúgio parecia agora um túmulo de memórias mal enterradas, e cada canto carregava uma lembrança que parecia me perseguir. Houve um momento, talvez uma semana depois que Helena saiu, em que decidi fazer algo. Não por impulso, mas por desespero. Eu precisava vê-la, ouvir sua voz, tentar reparar os cacos que eu mesmo havia quebrado. Mas não sabia como. Peguei o telefone inúmeras vezes, abri mensagens que nunca enviei, escrevi e apaguei mais desculpas do que consigo lembrar. Nada parecia suficiente. Foi então que decidi aparecer. Uma ideia absurda, talvez, mas parecia a única coisa que poderia me dar algum tipo de redenção. Eu sabia que Helena passava boa parte do seu tempo no centro comunitário onde trabalhava.
Eu sabia o quanto aquele lugar significava para ela. Mas aparecer lá, sem aviso, parecia uma invasão. Ainda assim, no estado em que estava, eu já não pensava com clareza. Naquela tarde, enquanto dirigia para o centro, senti o coração acelerar como há muito tempo não sentia. Não era o tipo de adrenalina que vinha de uma negociação importante ou de uma reunião de negócios. Era medo. Medo real, medo de ser rejeitado, de ser ignorado, ou, pior ainda, de ver em seus olhos que eu já não significava nada para ela. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que precisava tentar. O prédio do centro comunitário era simples, quase modesto, mas tinha algo acolhedor nele. As cores desgastadas das paredes externas eram suavizadas pelo riso das crianças que brincavam no pequeno parque ao lado. Parei o carro, mas fiquei sentado por longos minutos, observando de longe. Vi Helena sair por uma das portas laterais, segurando um caderno e conversando com uma mulher mais velha. Ela estava radiante, como sempre, mesmo em meio à simplicidade daquele lugar. Era como se aquele mundo, tão distante do meu, fosse onde ela realmente pertencia. Tomei coragem e saí do carro, caminhando em sua direção. A cada passo, sentia minhas pernas ficarem mais pesadas. Quando cheguei perto, ela finalmente me viu. Seus olhos encontraram os meus, e, por um breve momento, algo brilhou neles. Não era raiva, nem tristeza. Era surpresa, talvez um pouco de curiosidade. Mas também havia uma distância que antes não existia. Marcos, ela disse, e seu tom era neutro. Não havia calor, mas também não havia frieza. O que você está fazendo aqui? Eu fiquei parado, tentando encontrar as palavras certas. O que eu poderia dizer? Desculpe, ou parecia pequeno demais. Sinto sua falta, ou parecia egoísta. Eu quero mudar, ou parecia falso, mesmo que fosse verdade. No fim, tudo o que consegui dizer foi: precisamos conversar. Ela suspirou, olhando para o relógio no pulso. Eu tenho pouco tempo, mas, se quiser, podemos falar aqui mesmo. Não era o que eu esperava, mas aceitei. Helena se encostou em uma das mesas de madeira do parque, enquanto eu permanecia de pé, como se sentar ao lado dela fosse um privilégio que eu já não tinha. Eu sei que estraguei tudo, comecei, minha voz mais baixa do que pretendia. E sei que não tenho direito de pedir nada depois do que fiz. Mas eu precisava te ver. Precisava te dizer que eu sinto muito. Por tudo. Helena me observou por alguns segundos, em silêncio. Seus olhos, que antes eram minha maior segurança, agora pareciam um tribunal. Ela cruzou os braços, como se estivesse tentando se proteger. Desculpas são fáceis, Marcos. Você sabe disso, não é? Palavras nunca foram um problema para você. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer grito ou acusação. Porque ela estava certa. Eu sempre usei palavras como escudos, como ferramentas para manipular e proteger meu ego. Mas, desta vez, eu não queria isso. Eu só queria ser honesto. Eu não espero que você acredite em mim, continuei, tentando manter a calma. Mas eu não estou aqui para prometer nada. Estou aqui porque eu percebi que preciso mudar. Não só por você, mas por mim. E, mesmo que você nunca me perdoe, eu quero que saiba que eu vou tentar ser alguém melhor. Ela desviou o olhar, fixando-o em um grupo de crianças que brincava mais à frente. Por um momento, pensei que ela não responderia. Mas então, com a voz baixa, ela disse: Você realmente acredita que pode mudar, Marcos? Por quê? Se está aqui esperando que eu resolva tudo por você, sinto muito, mas não posso fazer isso. Essa mudança tem que vir de você. Não por mim, mas porque você realmente quer ser diferente. A sinceridade em sua voz era desarmante. Não havia raiva, apenas uma verdade que eu não podia ignorar. Ela estava certa novamente. Eu queria que ela me perdoasse, mas, no fundo, sabia que não merecia isso. Ainda não. Eu entendo, respondi, mesmo que não entendesse completamente. E você tem razão. Só me dê uma chance de provar que posso mudar.
Não para você, mas para mim. Por favor. Helena respirou fundo e, pela primeira vez, olhou diretamente nos meus olhos. Eu não posso te prometer nada, Marcos. E não posso ser sua razão para mudar. Mas, se você está falando sério, comece mostrando isso. Não com palavras, mas com ações. Mostre que você pode ser diferente. E, talvez, algum dia, eu possa acreditar nisso. Era tudo o que eu precisava ouvir. Não era um perdão, nem uma promessa. Era um desafio, e, de alguma forma, isso me deu esperança. Porque, pela primeira vez, percebi que mudar não era sobre reconquistá-la. Era sobre me reconquistar. Quando nos despedimos, senti uma mistura de alívio e medo. Alívio por saber que ela não havia desistido completamente de mim, e medo por saber o quanto eu ainda tinha que fazer. Helena era a mulher que eu nunca deveria ter machucado, e agora ela era minha bússola, mesmo que de longe. Mas sabia que o caminho que estava à frente seria o mais difícil que já percorri. E, desta vez, eu estava disposto a enfrentá-lo. Sozinho, se fosse necessário. A mudança, eu descobri, não é uma linha reta. Não é algo que acontece de um dia para o outro, como em um daqueles filmes em que o protagonista tem uma epifania e, de repente, tudo se resolve. Na vida real, mudar é como escalar uma montanha íngreme, onde cada passo é uma batalha contra o peso do seu próprio passado. Eu estava no início dessa escalada, e a única coisa que eu tinha era a determinação de não desistir. Não por Helena, mas porque, pela primeira vez na vida, eu queria ser melhor. Melhor para mim mesmo. Após nossa conversa no centro comunitário, saí com uma mistura de sentimentos. Parte de mim se sentia esperançosa porque Helena não havia me descartado completamente. Mas outra parte sabia que apenas palavras não seriam suficientes. Ela havia me dado um desafio, mostrar com ações que eu podia mudar. E, para isso, eu teria que começar do zero. O primeiro passo foi o mais difícil. Eu sabia que precisava olhar para a minha vida de forma honesta, e isso significava encarar os erros que sempre tentei ignorar. Comecei com algo pequeno, mas significativo, um pedido de desculpas. Não para Helena, porque eu sabia que ainda não estava pronto para isso, mas para alguém que eu havia machucado no passado. Escolhi meu ex-melhor amigo, Paulo. Paulo e eu éramos inseparáveis no colégio. Ele era o tipo de pessoa que sempre colocava os outros em primeiro lugar, enquanto eu era exatamente o oposto. Quando começamos nossas carreiras, ele confiou em mim como um parceiro de negócios, e eu o traí. Roubei uma ideia dele, apresentei como minha e ganhei uma promoção às custas de sua demissão. Na época, eu não senti culpa. Eu estava convencido de que era apenas o negócios. Mas, agora, olhando para trás, percebi o quão baixo eu havia caído. Encontrei Paulo depois de muitas tentativas de contato. Ele concordou em me encontrar em uma cafeteria, embora sua voz no telefone fosse carregada de desconfiança. Quando ele chegou, vi em seus olhos a mesma mágoa que eu tinha visto nos de Helena. Era um lembrete cruel do impacto das minhas ações. Por que você quis me encontrar, Marcos? Ele perguntou, direto, enquanto se sentava à mesa. Eu percebi que não tinha o direito de esperar nada além de frieza. Por que eu preciso pedir desculpas, Paulo? Comecei, minha voz mais baixa do que esperava. Eu sei que o que fiz com você foi imperdoável. Eu fui egoísta, manipulador, e destruí nossa amizade por causa da minha ambição. Eu não espero que você me perdoe, mas precisava te dizer isso. Ele ficou em silêncio por um longo momento, apenas me olhando. Eu não sabia o que ele estava pensando, mas podia sentir o peso de suas emoções. Finalmente, ele disse: Você tem ideia do que isso me custou, Marcos? Não apenas o emprego, mas a confiança nas pessoas. Eu confiei em você, e você me usou. Cada palavra dele era como uma facada, mas eu sabia que merecia. Eu sei, e sinto muito por isso. Não posso mudar o passado, mas quero ser alguém diferente. E, se houver algo que eu possa fazer para compensar, eu farei. Paulo balançou a cabeça, como se estivesse tentando decidir se eu merecia ou não sua compreensão.
Eu não sei se consigo te perdoar, Marcos. Mas é bom ver que você está tentando mudar. Só não espere que tudo se resolva de uma vez. Eu agradeci por sua honestidade, mesmo que isso não fosse o que eu esperava ouvir. Saí daquele encontro com um peso um pouco menor nos ombros, mas sabendo que ainda havia um longo caminho pela frente. A próxima etapa foi algo ainda mais difícil, de me envolver no trabalho comunitário de Helena. Não porque queria impressioná-la, mas porque queria entender o que fazia dela uma pessoa tão diferente de mim. Comecei a frequentar o centro comunitário algumas vezes por semana, oferecendo ajuda com o que fosse necessário. No início, foi desconfortável. Eu não estava acostumado a me colocar em segundo plano, a fazer algo sem esperar nada em troca. Mas, aos poucos, comecei a perceber algo, ajudar os outros me fazia sentir algo que eu não sentia há anos. Uma espécie de paz, de propósito. Lembro-me de um momento em particular que marcou essa transformação. Era um sábado à tarde, e eu estava ajudando um grupo de crianças a montar um pequeno jardim no pátio do centro. Uma das crianças, um menino chamado Rafael, era tímido e quase nunca falava. Ele tinha cerca de 8 anos, olhos grandes e curiosos, mas sempre parecia hesitante, como se esperasse algo ruim acontecer. Enquanto plantávamos as mudas, notei que ele estava tendo dificuldade em cavar a terra. Aproximei-me e ofereci ajuda. Quer que eu segure isso para você? Perguntei, apontando para a pequena pá que ele segurava com as 2 mãos. Ele olhou para mim, desconfiado, mas depois de um momento, entregou a pá. Mostrei a ele como segurar a ferramenta de forma mais firme, e, juntos, cavamos um pequeno buraco para a planta. Quando terminamos, ele me deu um sorriso tímido, e naquele momento, senti algo mudar dentro de mim. Não era apenas satisfação por ter ajudado. Era a sensação de que, pela primeira vez, eu estava fazendo algo que realmente importava. Esses momentos se tornaram mais frequentes. Cada vez que eu ajudava alguém no centro, sentia que estava recuperando um pequeno pedaço de mim mesmo. Mas não foi fácil. Havia dias em que eu queria desistir, em que o peso dos meus erros parecia insuportável. Nessas horas, pensava em Helena. Não como um prêmio a ser conquistado, mas como uma inspiração. Ela havia me mostrado que o mundo não precisava ser um lugar frio e egoísta. E, mesmo que ela nunca me aceitasse de volta, eu queria honrar o que ela representava. Foi durante um desses dias que Helena apareceu no centro enquanto eu estava ajudando a organizar doações. Ela não disse nada, apenas observou por alguns minutos antes de se aproximar. Você está se saindo bem, disse ela, com um pequeno sorriso. Eu não sabia o que responder. Parte de mim queria agradecer, mas outra parte sabia que ainda não tinha feito o suficiente. Estou tentando, respondi, finalmente. Ainda tenho um longo caminho pela frente. Helena assentiu, como se concordasse. Sim, você tem. Mas é bom ver que você está levando isso a sério. Foi a primeira vez desde nossa separação que senti uma faísca de esperança real. Não porque achava que estava reconquistando Helena, mas porque percebi que estava começando a me reconquistar. Cada passo, cada ação, era uma prova de que eu podia ser alguém melhor. E, enquanto olhava para ela naquele momento, soube que, mesmo que nunca tivesse outra chance com Helena, pelo menos eu estaria em paz comigo mesmo. Mas, no fundo, ainda havia uma pergunta: seria suficiente? O 5º capítulo da minha jornada começa em um momento de inquietação. Eu havia me dedicado nas últimas semanas a mudar, mas algo dentro de mim dizia que ainda não era o suficiente. Não era apenas sobre Helena. Era sobre eu mesmo. Sobre provar que, desta vez, minhas ações eram reais e não mais uma máscara para esconder o vazio que eu sentia por dentro. Foi em um desses dias, enquanto eu ajudava no centro comunitário, que algo inesperado aconteceu. Eu estava organizando roupas doadas quando ouvi a voz de Helena pela primeira vez em semanas. Ela estava na sala ao lado, rindo com algumas crianças. Não havia amargura em sua risada, apenas a mesma alegria contagiante que eu sempre admirei. Meu coração acelerou, como se ela ainda tivesse o poder de comandar cada fibra do meu ser. Eu não sabia se deveria falar com ela.
Havíamos trocado algumas palavras rápidas no centro antes, mas nunca mais do que isso. Eu estava com medo de estragar tudo. Mas algo naquele momento me empurrou para a frente. Peguei coragem e fui até onde ela estava. Oi, disse, minha voz soando mais insegura do que eu gostaria. Helena se virou para mim, surpresa. Oi, Marcos, respondeu, com um sorriso cauteloso. Não era o sorriso caloroso de antes, mas também não era o olhar frio e distante que eu temia. Você tem um minuto? Perguntei, esperando que ela dissesse sim. Para minha surpresa, ela assentiu e me seguiu até um canto mais reservado. Eu só queria te agradecer, comecei, sem saber exatamente como colocar em palavras o que sentia. Por tudo. Por acreditar em mim, mesmo quando eu não acreditava. Eu sei que errei muito, mas, e trabalhar aqui, estar perto de tudo o que você faz, tem sido a única coisa que realmente me fez sentir vivo. Helena me olhou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar minha sinceridade. Eu fico feliz que você esteja mudando, Marcos, disse ela, finalmente. Mas ainda não entendo por que você está fazendo isso. É por você, ou por mim? A pergunta dela era justa, mas difícil. Eu sabia que parte de mim ainda queria reconquistá-la, mas também sabia que minha mudança tinha se tornado algo maior. No começo, era por você, admiti, olhando para o chão. Mas agora é por mim também. Porque eu percebi que nunca serei feliz se continuar sendo a pessoa que fui. E, mesmo que você nunca me perdoe, eu quero ser alguém de quem eu possa me orgulhar. Helena não respondeu de imediato. Ela parecia estar processando minhas palavras, e o silêncio dela era tão ensurdecedor quanto suas palavras poderiam ser. Finalmente, ela disse: eu quero acreditar em você, Marcos. Mas acreditar dói. Eu já acreditei antes, e você me machucou. Como posso saber que não vai acontecer de novo? Eu não posso te dar garantias, respondi, com a voz pesada de emoção. Mas posso te mostrar. Cada dia, cada ação, será uma prova de que estou mudando. Não quero que você confie em mim agora. Quero ganhar sua confiança de novo, devagar, no tempo que for necessário. Helena assentiu, mas não disse mais nada. Ela se afastou, voltando para as crianças, enquanto eu fiquei ali, sozinho, mas não vazio. Eu sabia que havia plantado uma semente, mesmo que pequena. Nos dias que se seguiram, continuei minha rotina no centro comunitário. A cada pequena tarefa, a cada interação com as crianças e voluntários, sentia que estava reconstruindo algo dentro de mim. Mas havia uma questão que ainda me incomodava: como provar para Helena que minha mudança era real? Como mostrar a ela que eu não era mais o homem que a havia machucado? A oportunidade veio de forma inesperada. Um dia, enquanto eu estava saindo do centro, vi Helena discutindo com um homem. Ele parecia irritado, gesticulando de forma agressiva, enquanto ela mantinha a calma, mas visivelmente desconfortável. Meu primeiro instinto foi me aproximar, mas hesitei. Não queria invadir o espaço dela, mas também não podia ignorar a situação. Finalmente, criei coragem e fui até eles. Está tudo bem aqui? Perguntei, tentando manter minha voz neutra. O homem se virou para mim, irritado. Quem é você para perguntar? Alguém que se importa, respondi, com firmeza, mas sem agressividade. Olhei para Helena, esperando que ela me dissesse o que fazer. Acordei naquele dia com uma mistura de ansiedade e determinação. Algo no ar parecia diferente, como se o universo estivesse conspirando para me empurrar em direção ao momento que eu sabia que viria. Eu havia passado semanas, talvez meses, tentando provar a Helena, e a mim mesmo, que eu era um homem mudado. Mas, mesmo com todos os meus esforços, ainda havia um vazio, um silêncio entre nós que eu não sabia como quebrar. Helena era uma mulher difícil de decifrar. Por um lado, eu podia sentir que ela notava minhas mudanças, que talvez até acreditasse em mim em algum nível. Por outro, havia uma barreira invisível entre nós, uma espécie de proteção que ela construíra para evitar ser ferida novamente. E eu entendia isso. Deus sabe que eu entendia. Afinal, fui eu quem a levou a erguer essas barreiras.
Naquele dia, o centro comunitário estava especialmente movimentado. Era um evento que Helena organizava anualmente para arrecadar fundos para as crianças da comunidade. Eu me ofereci para ajudar, como vinha fazendo desde que decidi mudar, mas desta vez ela parecia mais disposta a aceitar minha presença. Era um progresso, ainda que pequeno. Passei a manhã montando mesas, organizando brinquedos e ajudando as crianças a preparar pequenas apresentações. Havia um frenesi de atividades, risos ecoando pelo espaço, e pela primeira vez em muito tempo, me senti parte de algo maior do que eu mesmo. Cada tarefa que realizava era uma espécie de redenção, uma pequena peça do quebra-cabeça que eu estava tentando remontar. Helena estava ocupada demais para falar comigo, mas eu a observava de longe. Ela se movia pelo espaço com graça e propósito, conversando com os voluntários, acalmando crianças nervosas e resolvendo problemas com a facilidade de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Eu a admirava mais do que nunca. Não apenas por sua beleza, que continuava a me deixar sem fôlego, mas por sua força, sua determinação em fazer o bem mesmo em um mundo que tantas vezes parecia indiferente. Foi no final do evento que finalmente conseguimos um momento juntos. O salão estava quase vazio, as mesas desmontadas e as crianças levadas para casa. Helena estava sentada em um canto, visivelmente exausta, mas com um sorriso satisfeito no rosto. Peguei 2 garrafas de água e me aproximei. Você parecia uma força da natureza hoje, disse, entregando uma das garrafas para ela. Helena sorriu, mas não disse nada imediatamente. Aceitou a garrafa, tomou um gole e então respondeu: é fácil quando você acredita no que está fazendo. Sentei-me ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu entendo isso agora, confessei. Acho que nunca acreditei em nada antes. Pelo menos, não de verdade. Ela me olhou, curiosa, mas não interrompeu. Eu sabia que esse era o momento. O momento em que precisava colocar tudo em palavras, mesmo que fosse arriscado, mesmo que não houvesse garantia de que ela ouviria o que eu tinha a dizer. Helena, eu sei que já te disse isso antes, mas preciso que você saiba que minhas ações agora são mais do que palavras vazias. Quando você saiu da minha vida, foi como se tudo o que eu pensava que tinha perdido o sentido. Percebi que nada do que eu conquistei, nenhum sucesso ou reconhecimento, significava algo se eu não era alguém digno do amor de outra pessoa. E você foi a única pessoa que enxergou isso em mim quando nem eu mesmo podia enxergar. Ela desviou o olhar, como se estivesse tentando processar minhas palavras. Eu sabia que não poderia apressá-la, então continuei. Eu não estou aqui para pedir perdão ou para insistir que me aceite de volta, continuei, com a voz firme, mas carregada de emoção. Estou aqui para agradecer. Porque, mesmo que você não perceba, você salvou minha vida, Helena. Você me deu uma razão para olhar para mim mesmo e perceber que eu precisava mudar. Não por você, mas por mim. E, por isso, eu sempre serei grato. Helena finalmente olhou para mim, e havia algo em seus olhos que eu não conseguia decifrar. Não era mágoa, nem raiva. Era algo mais profundo, algo que me fez sentir que talvez, só talvez, ela estivesse pronta para me ouvir. Eu vejo suas mudanças, Marcos, ela disse, finalmente. E, para ser honesta, eu não sabia se você era capaz disso. Não depois de tudo o que aconteceu. Mas você me surpreendeu. E, por mais que eu ainda tenha medo, acho que talvez eu esteja pronta para dar um passo em sua direção. Meu coração quase parou ao ouvir aquelas palavras. Não era uma promessa de reconciliação, mas era mais do que eu esperava. Era um início, uma chance de reconstruir algo que eu havia destruído. E eu sabia que não poderia desperdiçar essa oportunidade. Não quero que você tome nenhuma decisão agora, respondi, tentando manter a calma. Só quero que saiba que estarei aqui, sempre que estiver pronta. Não importa quanto tempo leve. Estou disposto a esperar. Helena sorriu, e desta vez foi um sorriso verdadeiro, o tipo de sorriso que iluminava seu rosto de uma maneira que eu não via há muito tempo. Obrigada, Marcos, disse ela, suavemente. Eu preciso de tempo, mas estou disposta a tentar.
Nos dias que se seguiram, continuamos a nos ver no centro comunitário. Não como um casal, mas como duas pessoas tentando reconstruir algo maior do que elas mesmas. Não foi fácil. Havia momentos de dúvida, momentos em que eu sentia que nunca seria suficiente. Mas, a cada pequeno gesto, a cada conversa sincera, sentia que estávamos caminhando na direção certa. A transformação não aconteceu de um dia para o outro, e talvez nunca fosse completa. Mas, pela primeira vez, eu acreditava que era possível. Não apenas porque queria reconquistar Helena, mas porque queria ser alguém digno do amor que ela tinha a oferecer. No final, percebi que a mudança não era apenas sobre provar algo para ela ou para mim mesmo. Era sobre entender que o amor verdadeiro não é perfeito. É imperfeito, cheio de desafios e dificuldades, mas também cheio de esperança. E, enquanto caminhávamos juntos para um futuro incerto, soube que, independentemente do que acontecesse, eu nunca pararia de tentar. Porque, no fundo, o amor que Helena me inspirou era a coisa mais verdadeira que eu já havia conhecido. E, com isso, finalmente começamos um novo capítulo em nossas vidas. Um capítulo que, desta vez, prometi a mim mesmo, seria escrito com cuidado, paciência e o respeito que ela sempre mereceu,